Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Todo Deus é bom. Pastor Marcelo completou ali. Deus realmente é bom, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui para prestigiar o nosso Deus que é bom e é maravilhoso. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele diz assim a nós: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Não existe ninguém como o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Como o salmista diz no Salmo 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz o bem, nunca o mal, porque a sua benignidade, porque o seu amor dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, ao Deus dos céus, porque Ele é bom. A sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Pela noção de harmonia. Eu quero pedir à igreja para abrir comigo a sua Bíblia, para iniciarmos essa ministração em Efésios, no capítulo 3, carta do Aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios 3. Vamos ler a partir do versículo 16. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Vou tornar a repetir esse trecho. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Só até aqui. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez suplicamos o Teu favor, Pai, neste altar, Senhor. Pai, o Senhor nos tem colocado aqui para proclamar o Teu Evangelho, o Evangelho santo e genuíno, que conforme está escrito, Pai, é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, porque através do Evangelho se descobre a justiça do Senhor de fé em fé. Senhor amado e querido, possa o Teu Espírito nesta noite, Pai, falar nos nossos corações, nos ensinar, nos revelar verdades profundas em Cristo. Senhor amado e querido, toma direção, assuma o comando, meu Pai, de tudo que for feito neste culto, Senhor. Assuma a direção e o comando desta ministração. Agora, Senhor, te peço, te suplico, Senhor Deus, abençoa a Tua igreja,
abrindo-lhes o entendimento para compreender a tua vontade. Senhor amado, leva a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, melhor dizendo, cativos ao conhecimento de Cristo, Senhor. Nos revele a tua vontade. Nós te pedimos, ó Senhor, exalte o teu nome, exalte a Cristo neste altar, exalte a Cristo, teu Filho, nesta igreja, neste lugar, Senhor, pois o Senhor é digno, não há outro como o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Jesus. Irmãos amados, Deus, temos aqui declarações de Deus, expressões do Espírito de Deus através da vida de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que nos mostra a importância do conhecimento verdadeiro da pessoa de Jesus Cristo. Ele toma como base desse conhecimento duas coisas, dois pilares. Nesse capítulo ele vai citar. Um deles é o amor, que nos faz conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o amor de Cristo, com o qual tem nos amado. E outra coisa é a fé. Através da fé, os olhos espirituais são abertos para contemplar a beleza de Cristo, a beleza e o poder do seu sacrifício na cruz, para perdão dos nossos pecados. E aqui nós encontramos o registro do desejo intenso do apóstolo em ver a igreja de Deus abençoada, porque o Espírito fala através do homem, e aqui é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está usando a vida do apóstolo Paulo para expressar o desejo que está no coração de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Então o apóstolo, entendendo a vontade, o desejo intenso de Deus, de que a igreja o conheça, ele diz assim: olha, eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória de Deus, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E ele continua no versículo 17, com qual propósito que Deus transmite esta mensagem. Ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Irmãos, não existe nada mais importante na vida de um ser humano do que ele ser habitação exclusiva de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus, as escrituras de Deus revelam o profundo conhecimento de Deus, revela toda a vontade de Deus, e Deus disse que Ele nos fez, embora de carne e osso, embora, como Ele nos chama, de vasos de barro, Ele nos fez com o propósito de habitar conosco. Jesus, antes da sua volta, da sua ascensão, da sua partida dessa terra para os céus, Ele diz: olha, eu volto para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco, e Ele estará em vós para sempre. Sempre foi o desejo de Deus habitar com o homem, se relacionar com o homem, andar com o homem, viver com o homem. Mas houve, por conta da falha humana,
quebra, vou usar essa expressão de relacionamento, em que onde o homem quebra o mandamento de Deus, e ele mesmo, com as suas próprias atitudes, ele rompe esse elo que existia entre o homem e Deus. Só que a palavra de Deus vai nos revelar que Cristo veio resgatar, ou reatar essa aliança que o homem quebrou. Uma vez que o homem quebrou a aliança com Deus, nunca mais, por mais que ele se esforçasse, eu digo isso nunca mais por méritos humanos, por esforço humano, ele conseguiu alcançar de novo o lugar de comunhão no coração de Deus. Tanto é que o Espírito de Deus vai falar pela boca do próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Efésios, aos Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos erraram, todos falharam contra Deus, e agora eles estão apartados da glória de Deus, da presença de Deus. Houve um rompimento, onde o homem perdeu a comunhão com o seu Criador, onde a criatura perdeu o relacionamento, a proximidade com o seu Criador. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, Ele enviou socorro, para que o homem pudesse, através desse socorro, dessa pessoa, voltar para o lugar que um dia ele deixou de estar, lugar de comunhão junto ao Pai. Essa pessoa é Jesus Cristo, a respeito do qual toda a Escritura faz questão de centralizar. Desde Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Jesus está ali. Jesus, antes de ser encarnado no ventre de uma mulher, está se manifestando lá desde a queda do homem. Quando o homem cai, quando o homem peca, transgride o mandamento de Deus, desobedece a ordem de Deus, Deus ali faz uma promessa. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, quando Deus disse que da semente da mulher Ele iria levantar um que iria esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Isso Deus fez. Jesus Cristo veio e na cruz Jesus venceu todo o domínio, todo o império do inferno, de Satanás, do inimigo, dando ao homem a oportunidade de se voltar a Deus, dando ao homem agora o privilégio de retornar aos braços do seu Criador. Como eu disse, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, o único que pode interceder pelos pecadores, o único que pode, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pode mediar a favor do homem diante de Deus. Ele é o único mediador, só há um mediador. Jesus é esse mediador entre Deus e os homens, aquele que intercede por nós, aquele que um dia na cruz intercedeu pelos pecadores, e hoje no trono de glória, não mais pregado numa cruz, mas no trono de glória, reinando soberano, continua a interceder pelos pecadores, como Isaías escreveu pela revelação de Deus, que ele sendo crucificado e também ele sendo ressuscitado e glorificado, ele intercedeu e continua a fazer isso pelos pecadores. Imagine você ter uma pessoa que te representa diante de Deus nos céus. Isso é maravilhoso. Como eu estava dizendo, a pior tristeza da vida do ser humano é não ter a habitação de Deus na sua vida, no seu coração. É andar vazio, sem esperança e sem Deus neste mundo. Assim é a vida daqueles que não pertencem a Deus. Talvez muitos agora ouvindo essa mensagem, seja aqui alguns que ainda não conhecem a verdade em Cristo, a verdade de Deus em Cristo, através de Cristo, ou mesmo você que está aí nos assistindo pelas redes sociais,
Posso estar pensando, mas eu também sou de Deus. Eu também sou filho de Deus, como muitas pessoas afirmam dizer, todos são filhos de Deus. Só que quando nós abrimos a Bíblia, Deus nos revela quem realmente é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12 vai dizer que Jesus veio para os seus, o povo de Deus, os judeus, mas os seus o rejeitaram, não receberam Jesus. E o que aconteceu? Mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus tem que receber a Jesus. Para ser filho de Deus, tem que receber a Cristo como Salvador. Tem que reconhecer a Ele como seu Senhor e Salvador. Aí sim, Deus o faz, Deus dá o poder para essa pessoa se tornar filho de Deus. Deixa marcado aí nesse texto, eu vou abrir aqui com os irmãos, João 3,36, se não me falha a memória. Olha o que acontece com a pessoa que não recebe a Jesus. Evangelho segundo João, narrado por João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Todo aquele que crê no Filho que é o próprio Cristo, Jesus Cristo, todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Olha só quem é que tem a vida eterna, quem é filho de Deus. Vida eterna é uma herança que Deus dá somente aos filhos. A herança pertence a uma única classe de pessoas, tanto aqui na terra como também nos céus. A herança é dos filhos. E só quem tem herança no reino de Deus, só quem pode ter essa dádiva preciosa que Deus oferece em Cristo, a vida eterna, são os filhos de Deus. E quem são esses? Todo aquele que crê no Filho. Esse é filho de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas o que acontece com aqueles que não creem? Mas todo aquele que rejeita o Filho, todo aquele que não quer compromisso com Deus, todo aquele que não confessa a Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, esse declara diante dos céus, diante do mundo espiritual, que rejeita, que não quer o Filho. Então, para essa pessoa, o que está escrito a respeito dela: não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é um dos atributos que Deus tem e que permite Deus, mesmo irado, continuar sendo santo e sendo amor. O Deus que se ira todos os dias, como diz o salmista, se não falha a memória, no Salmo 7, e diz que a espada de Deus está desembanhada para destruir todos aqueles que rejeitam a Ele. Ele se ira todos os dias. Mas existe um povo, eu gosto de lembrar isso, porque é o que Deus revela através das Escrituras. Existe um povo sobre a face da terra, que não por esforço humano, não por vontade própria, não por bondade própria, mas por escolha soberana de Deus, repousa sobre esse povo algo que aplaca a ira de Deus. Está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que Jeremias, que escreveu Lamentações, diz: disto me recordarei e terei esperança. Versículo 21, capítulo 3. No versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Há quem diga: as misericórdias de Deus impedem de sermos consumidos por este mundo ou pelo inimigo. Não é isso. As misericórdias de Deus aplaca a ira do próprio Deus. Não é o mundo, não é o inimigo. É a ira do próprio Deus que se derrama sobre toda a terra.
e cai sobre a vida dos ímpios, daqueles que não querem vida com Deus, que não aceitam assumir um compromisso com Deus, de levar uma vida santa na presença do Deus que é santo. Então, sobre aquele que rejeita o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então eu quero, nesta noite, diante de Deus, dos céus que nos assiste, dizer a todos aqueles que nos ouvem aqui diante de Deus, na presença de Deus, Jesus Cristo é o Salvador que nos salva, que nos livra da ira que está por vir. Então, se você ainda está apartado de Jesus Cristo, se você ainda não tem uma aliança com o Filho de Deus, aquele que pode, o único que pode salvar o pecador desta ira de Deus, tem gente que morre de medo do inferno. O problema não é ir para lá, porque o problema do inferno não é somente o fogo. O problema de lá é a total ausência de Deus e a plena ira de Deus derramada sobre aqueles que estão lá eternamente. Por isso está escrito que os que estão lá, alguns que vão para lá, não têm descanso. Gemem, a pranto e ranger de dentes, gemido eterno. Nunca mais poderá voltar. Está escrito, Lucas 16, quando Jesus diz algo que aconteceu, para que as pessoas temessem a Deus, aplicando isso ao coração, usando duas figuras, um mendigo e um rico, um mendigo chamado Lázaro. Engraçado que o rico, segundo os padrões humanos, deveria ter seu nome escrito, registrado nas Escrituras, mas Jesus não fez questão de registrar o nome daqueles que não estão registrados nos céus. Mas aqueles que estão registrados no céu, Jesus fez questão de registrar na Escritura. Lázaro, embora mendigo na terra, mas no céu rico para com Deus. Morreram os dois, dormiram os dois fecharam os olhos. Oh glória, sinto a presença de Deus aqui. Bendito seja Deus. Jesus disse que morrendo Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, paraíso de Deus. Mas morreu também o rico, aquele que estava lá com a mesa farta, que vivia com vestes luxuosas, não tinha falta de nada, terrenamente falando. E ele disse que quando ele morreu, os verdugos vieram buscá-lo. O que são verdugos? São espíritos malignos de demônios. Vieram buscar aquele rico. Quando os dois estão lá no Hades, que é o mundo dos espíritos, de um lado está Lázaro, o ex-mendigo, que agora ele não é mais mendigo, agora ele está sendo consolado no seio de Abraão. E do outro lado está o rico, que não é mais rico, agora é pobre, nu, cego e miserável. Esse é o retrato dos dois lados, aquele que está em Deus e aquele que não está em Deus. E lá nesse lugar de tormento, aquele homem ali atormentado em chamas, aquele rico, ele diz assim: Pai Abraão, ele clama, Jesus diz que ele clama: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Qual a resposta que Jesus dá ali? Para aquele pedido daquele rico que na terra teve tudo e agora está sendo atormentado nas chamas do inferno, recebendo sobre ele a ira de Deus, o pagamento justo por uma vida sem compromisso e sem entrega a Deus. Teve a oportunidade na terra, mas não quis, desprezou. O que ele fez? Rejeitou o Filho, rejeitou Jesus. E aqueles que rejeitam a ele, Ezequiel profetizou dizendo que
Os que esquecem de Deus são escritos na areia, logo são apagados. Mas os que se lembram de Deus estão na memória eterna de Deus. E a resposta, como eu disse, foi essa. Existe, não sei o nome dele, né, mas o Alri, olha fulano, existe um grande abismo entre nós e vocês, de maneira que os daqui não pode passar para aí, nem os daí passar para cá. E aí ele faz outro pedido, o pai Abraão, então manda que Lázaro anuncie aos meus irmãos que ficaram lá na terra, olha, aquele homem estava consciente lá no inferno, estava até falando e escutando. Por que as pessoas dizem que morreu e acabou? Manda que Lázaro, que ele pediu para Abraão ali, na representação de Deus, manda que Lázaro volte lá e pregue para os meus irmãos para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Qual foi a resposta? Lá já tem Moisés e os profetas continuam profetizando. Moisés é a lei de Deus. Moisés, citado lá, é a representação da lei de Deus, que foi dada a Moisés e escrita por ele. Que eles ouçam, e se não ouvir Moisés e os profetas, se eles não crerem nisso, muito menos eles vão crer se um daqui voltar para lá. Se um morto daqui voltar para lá. Se eles não creem no que está escrito na palavra viva, muito menos um morto que voltar. Então as escrituras bastam para aquele que crê, basta para lhe salvar. Por isso que Jesus disse: todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. E que coisa dura é ter a ira permanente sobre a vida. Misericórdia. Sobre a igreja de Deus. Não, eu volto a dizer, isso não é declaração orgulhosa, não. O próprio Deus fez de nós, não somente nós que estamos aqui, mas todos aqueles que renderam as suas vidas, se renderam a Deus, entregaram as suas vidas a Deus e vivem debaixo da obediência ao Evangelho, à palavra de Deus. Sobre esses repousa a graça de Deus, não mais a ira, mas a graça. E esse povo pode descansar em Deus. Está escrito que Deus nos derramou pelo seu Espírito em nossos corações o amor de Deus, o amor dele. Ele próprio derramou isso sobre nós. Ele nos deu paz através de Cristo Jesus. E voltando lá aos Efésios, vejam o propósito de Deus, o desejo de Deus, para aqueles que uma vez entregaram as suas vidas ao seu Filho, a Jesus Cristo. Eu vou voltar a repetir o versículo 17 e fazer a leitura seguinte. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, enraizados e fundamentados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos. Santos aqui não são aqueles que as pessoas denominam santos, que o mundo denomina santo, que está pregado, uma imagem, uma parede. Não, santo aqui a palavra santo é destinada ao povo que foi separado por Deus, porque santo significa separado, tirado para fora, foi tirado do mundo, não tirado da terra, tirado do mundo, tirado das ideologias do mundo, dos enganos do mundo, das falsidades do mundo. Esses por Deus são chamados santos. Então, a oração do apóstolo aqui pelo Espírito de Deus, ele expressa o desejo do coração de Deus, para que o povo de Deus compreenda, juntamente com todos aqueles que servem a Deus, chamados santos,
qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, de que desta vida em comunhão, dessa vida de amor, né, entre os irmãos, onde o amor de Deus se manifesta em meio a esta comunhão. E o que mais ele diz? E conhecer o amor de Cristo. Irmãos, foi essa palavra que mais tocou, que Deus mais falou comigo. E conhecer o amor de Cristo. O que a igreja deve mais pedir a Deus, Senhor, a oração da igreja deve ser essa: me faça compreender o amor de Cristo por mim. E me faça ser constrangido por esse amor, porque está escrito que o amor de Cristo nos constrange. Pensando nisso, que um morreu por nós, por todos nós pecadores, para que todos nós passássemos da morte para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, o desejo de Deus, o desejo ardente de Deus está sendo aqui manifesto pelo Espírito de Deus, né, através dessa fala do apóstolo Paulo. É o próprio Deus aqui revelando o seu desejo intenso, que a sua igreja, que o seu povo, que os seus santos conheçam o amor de Cristo, compreendam o amor de Cristo. Que amor é esse? O amor sacrificial que levou Jesus Cristo a dar a sua própria vida por nós, pecadores. Precisamos conhecer a Deus. O amor de Deus que se manifestou em Cristo, através de Jesus Cristo, que se deu a si mesmo pelos pecadores. Aos Romanos, Paulo diz, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, também diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Embora fosse, como foi, doloroso para Cristo morrer, padecer pelos pecados que ele não cometeu, mas pelos pecados que a criação de Deus, a criatura de Deus cometeu, ele não desistiu do meio do caminho. Está escrito que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele não abriu mão do propósito eterno do Pai de salvar a vida dos pecadores, toda a humanidade que havia se corrompido e estado em inimizade com Deus. Ele não abriu mão de cumprir com o propósito do Pai de salvar através da sua própria vida aqueles que estavam perdidos. Jesus não abriu mão, mas ele foi fiel. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Por conta disso, Deus deu a ele, Deus o exaltou soberanamente, colocou a Jesus como soberano sobre toda a criação, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é mais importante do que qualquer nome, nomeado entre os homens, nomeado entre os anjos, nomeado nos céus. O nome de Jesus é maior que qualquer. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos céus. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor dos senhores. Eu vou repetir o versículo 9 novamente, 19 novamente. E conhecer o amor de Cristo. Deus está dizendo: eu quero que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai além de todo entendimento. O entendimento humano não alcança esse amor na sua plenitude, o amor completo. Mas Deus quer que nós conheçamos por parte, porque nesse corpo não tem como compreender totalmente. Mas se nós conhecermos numa medida que agrade a Deus, nossa vida espiritual será totalmente diferente. Terá mais profundidade,
conheceremos mais a Deus, teremos mais experiências com Deus. Olha, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O homem carnal não consegue compreender as coisas do Espírito. Está escrito 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória. O homem carnal não consegue compreender. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou essas coisas aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que Ele fez habitar em nós. Então é possível conhecer esse amor, embora não totalmente na profundidade como Deus conhece, mas é possível conhecer numa medida que agrade a Deus. E Deus está querendo, está pedindo que nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Aleluia, Jesus. Que excede todo o entendimento humano, para que possais ser cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer nos fazer plenos do seu ser, do seu caráter, ser cheio do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vejamos aqui o testemunho pessoal do apóstolo Paulo, homem de Deus. Conhecendo a Deus, ele diz aqui, ele expressa aqui o desejo dele. Olha, versículo 10. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha o desejo dele, o desejo de conhecer Cristo. Conhecer o Cristo que foi crucificado, mas que ressurgiu, que foi ressuscitado. Desejo conhecê-lo. Esse deve ser o ardente desejo de cada um de nós. Conhecer a Cristo, conhecer o amor de Cristo, que nos constrange, que nos leva, ou que deve nos levar a nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, como declarou a Deus, a Cristo, aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Senhor Deus, tão santo, tão amoroso, me amando tanto, mesmo eu sendo tão falho, tem misericórdia de mim, pecador, e me faça cativo no teu amor. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu quero ler com os irmãos 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, versículo 16. Olha, veja o que está escrito. Nisto conhecemos o amor. Nisto que Cristo deu a sua vida por nós. Se compreendemos isso, o propósito de Cristo é dar a vida por nós, aí vamos começar a conhecer o amor, o verdadeiro amor. Cristo deu a vida por nós, deu a sua vida por nós. De fato, Ele deu a sua vida por nós, morrendo na cruz. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos conhecer a Cristo, vamos conhecer o amor de Cristo em nome de Jesus. 1 João 4, 7. 1 João, segue um pouquinho. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o conhecimento de Deus quando nasce. Nasce quando recebemos um novo coração e passamos a ver as coisas do jeito de Deus, a amar como Deus ama. Então ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Não existe outro sentimento que expressa com exatidão a pessoa de Deus do que o amor manifesto em meio aos homens. Quando o amor é manifesto de um para o outro, isso está expressando claramente a natureza de Deus, porque Deus é amor. Então quem está nessa prática contínua de amor está manifestando que Deus está nele, habitando nele. Porque quem é nascido de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. De maneira que, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se não ama, fica claro que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Automaticamente, quem conhece a Deus passa a amar, porque o amor de Deus está no seu coração. Abra comigo, vamos lá em Oséias capítulo 6, olha o que Deus deseja de nós, pede de nós. Oséias 6:3, sempre é citado aqui, ministrado várias vezes. Livro do profeta Oséias, que depois de Isaías, depois de Ezequiel, depois de Daniel. Oséias capítulo 6. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o desejo revelado por Deus para cada um de nós, com todo o seu povo. Conhecer e prosseguir, continuar buscando conhecer a Deus. Deus assim deseja. Agora, volta comigo lá aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Pastor Luiz sempre gosta de citar esse versículo aqui. Já foi citado várias vezes. Se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Veja todos os textos. Alguns falam do amor, do homem para com seu semelhante, do amor do homem para com Deus, de maneira que se alguém ama verdadeiramente a Deus, ele é conhecido de Deus. Foi o caso de Lázaro, o mendigo, conhecido de Deus, anônimo na terra, desconhecido e ignorado pelos homens, mas bem conhecido de Deus. Nos céus ele não era anônimo, não, ele tinha um nome lá no céu, como ele tem um nome no céu. Os céus o conhecem, como conhece a cada um de nós pelo nome. Está escrito lá em Isaías, não lembro agora qual capítulo, se é o 46, parece que é o 46, Deus gravou o nosso nome nas palmas das suas mãos. Tem como Deus se esquecer do seu nome? Não tem como. Deus grava na sua própria mão o nome de cada um daqueles que pertencem a Ele. Quem são aqueles que pertencem a Deus? Aqueles que amam a Deus, que conhecem a Deus, esses pertencem a Deus.
qual é uma das maiores provas de conhecer a Deus, de amar a Deus, melhor dizendo? Está lá escrito em João capítulo 14, varões, não fala a memória, varões. Quando Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A prova é essa. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Guarda a minha palavra. Ou seja, aquele que me ama, Deus está dizendo, me obedece. Cumpre com as minhas ordens. Faz o que eu mando. E tudo o que Deus quer nos é bem. Por isso que Ele enviou a Jesus Cristo. Porque Ele nos viu perdidos. Nossa situação era terrível. Vivíamos de mal a pior. A passos largos para o inferno. E Jesus entrou na nossa vida. Entrou nessa causa que era perdida aos olhos humanos. Não havia outro jeito de se reconciliar com Deus. O homem não conseguiu, por mais que ele buscasse, se esforçar. Mas Jesus, ele se fez homem. Garantiu esse direito ao homem pecador. Sem pecado ele garantiu, porque Jesus não pecou. O direito de um homem se voltar a Deus, se tornando filho de Deus. Através do que ele fez, entregando a sua vida em sacrifício a Deus, por todos aqueles que pecaram contra Deus. Precisamos conhecer o amor de Cristo. Porque está escrito que aqueles que se esquecem de Deus, Salmo 9, versículo 17, serão lançados no inferno. Primeiro João capítulo 3, versículo 6, olha o que vai dizer a palavra de Deus. Hoje é culto de doutrina, de ensino. Eu creio que estamos aprendendo de Deus, ou refrescando a nossa mente, a respeito de tudo aquilo que nós já recebemos de Deus. Nós lemos 1 João 3,16, vamos ler agora o versículo 6. 1 João 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Olha, o pecado impede o homem conhecer a Deus. E como é que o homem, pecador, por natureza, porque a natureza do homem foi contaminada, então ele se tornou pecador, e ele não consegue mudar essa realidade por si só. Como é que ele se livra disso? É se refugiando em Jesus Cristo. É correndo para Ele. Porque Ele é a nossa justificação diante de Deus. Eu vou repetir: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Uma vida de pecado manifesta a falta de conhecimento de Deus. A vida de pecado de um ser humano, de um homem, de uma mulher, manifesta a sua falta de conhecimento de Deus. Não conhece a Deus. Porque Deus é santo. Todos aqueles que amam a Deus apartam do pecado. Porque quer viver em santidade como Deus é santo, para agradar aquele que é santo, aquele que o chamou, aquele que o escolheu. Eu volto a repetir, meus irmãos. Busquemos conhecer a Cristo, o seu amor que Ele derramou por nós, que Ele manifestou por nós, ao entregar a sua vida, ao vir aqui a esta terra de pecadores, essa terra de pecado,
essa terra que se tornou maldita pelo pecado do homem, a deixar o seu trono de glória, por um tempo, a sua habitação celestial, a adoração dos anjos, se humilhando e vindo a esta terra, padecendo como pecador, ainda sem pecado, sendo crucificado como maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi feito maldito, ele foi feito maldição no nosso lugar, para que as bênçãos de Deus nos alcançassem. Feito transgressor, sofrendo por aqueles que transgrediram, dos quais eu sou um deles, cada um de nós somos um deles. E sendo fiel até a morte. Não quis retroceder, não quis voltar para trás, mas prosseguiu avante. De maneira que a cruz não conseguiu paralisar o plano de Deus, através de Cristo. Ouviu-se um brado naquele dia em que Jesus foi crucificado. Jesus disse: está consumado. Isto é, está pago. Está feito. A dívida foi paga. A nossa dívida foi paga por Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos: corra para Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz: corra para Cristo. Busca a Deus enquanto se pode achar, invoca a Ele enquanto Ele está perto. Corra para Ele, porque Ele é o único que pode nos salvar da ira de Deus, que se manifesta nos céus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 17. Corra para Cristo, porque Ele nos livra. Em Cristo há misericórdia. Ele nos livra da ira vindoura, da ira que será derramada, que já manifestou e será derramada por Deus sobre todos aqueles que estão apartados de Cristo, que não estão sob a cobertura da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Corra, busque enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Busque conhecer a Deus, busque conhecer o amor de Deus, que é maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por Cristo, teu Filho, a maior manifestação do teu amor, meu Deus, não por palavras, não por gestos somente, meu Deus, mas em sacrifício, quando o teu Filho Jesus deu a vida por nós. Ah, Deus maravilhoso, nós ainda não conseguimos compreender este amor, Senhor, mas nós te pedimos, nos ajude. Abra-nos o entendimento, abra-nos a mente, Pai, nesta noite, pois queremos conhecer o profundo do teu amor, Senhor, e vivemos correspondendo a este amor de forma agradável e perfeita aos teus olhos. Senhor amado e querido, abençoa a tua igreja, derrama o teu amor sobre este povo, Pai, sobre o coração deste povo. Manifesta Cristo ao coração do teu povo, Cristo que ama, que vive, que perdoa, que vivifica, que restaura, que liberta, que cura, que levanta, que transforma. O Deus que vivifica os mortos, bendito é o teu nome para sempre. Manifesta Cristo aos nossos corações, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Todas as vezes, meu Deus, que meditamos em tua palavra, queremos encontrar Cristo, meu Deus, em cada escrita, meu Deus, em cada palavra, em cada versículo. Queremos contemplar Cristo, queremos ver Cristo, teu Filho, pois Ele está em toda a Escritura, Ele está em toda a história, Ele está em toda a eternidade, pois Tu és Deus bendito eternamente, Senhor Jesus. Nós te louvamos,
Nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém. Agradeço a Deus mais uma vez por me dar o privilégio de ministrar a sua palavra. E quero passar aqui para dar continuidade ao culto, nosso presbítero Pedro, em nome do Senhor Jesus.